Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Sim. Tá. Boa tarde a todos. O meu nome é Maria Gabriela Sangói e juntamente com Isabela... Tá dando áudio, Lu. Tá dando áudio. Ufa. É que tá aparecendo a barra do Windows pra vocês ou não? Eu queria tentar tirar. Não? Ah, tá. É que pra mim tá. Ah, tá. É, tá aparecendo sim. E Mas acho também... que Tá, não peraí. tem problema, eu acho, Lu. Não vai atrapalhar a apresentação, né? Acho que não tem problema, né? Tá. Fica até mais legal, tem os erros de gravação que a gente vai editar depois. É que depende da aba que eu abrir, né? Não quero que apareça assim muita coisa. Não, brincadeira. Tem coisa pra esconder. Ai. É Que brincadeira. perigo, velho. Vou deixar registrado que é brincadeira, que eu sei que tu tá gravando, professor. Então tá. Tá gravando? É a nossa pesquisa que ela estava respondendo. Vou dar play. Obrigada, Thalia. Isabela Schirmer. Boa tarde a todos. O meu nome é Maria Gabriela Sangói e juntamente com Isabela Schirmer, Jonas Ribeiro, Julia Alice, Lua Lima e Luísa Vanzella, com orientação do professor Dr. Júlio Boticeroto, nós iremos apresentar e-book Diretrizes para o Cuidado de Saúde Bucal de Idosos Dependentes. Decidimos realizar esse trabalho devido à escassez de um documento contendo diretrizes a respeito dos tratamentos odontológicos indicados para as doenças mais prevalentes em pacientes idosos dependentes. Temos como finalidade facilitar o acesso às informações sobre o assunto para os cirurgiões dentistas, propondo a criação de um e-book que aborde as especificidades da população idosa dependente quanto aos procedimentos odontológicos. Devido ao crescimento anual no número de idosos e à falta do acompanhamento de novas políticas públicas, é necessário levarmos em consideração as demandas de saúde bucal dessa população. Os idosos desenvolvem inúmeras alterações fisiológicas e ou patológicas que influenciam no tratamento odontológico e, portanto, os profissionais devem estar capacitados a realizar um atendimento individualizado e de qualidade. A escassez de protocolos em bases científicas e plataformas governamentais que conduzam os dentistas no atendimento de pacientes idosos e dependentes no Brasil indica a necessidade da elaboração deste tipo de material. Sendo assim, será elaborada uma diretriz em formato de e-book com o objetivo de otimizar e padronizar o tratamento dos principais agravos de saúde bucal em pacientes idosos dependentes. Ele irá trazer recomendações para consulta sobre o atendimento odontológico ao paciente idoso fragilizado no Brasil e será direcionado ao cirurgião dentista. Como objetivo geral, o grupo teve foi desenvolver um e-book sobre as diretrizes para o cuidado de saúde bucal de idosos dependentes, abordando os principais agravos de saúde bucal do idoso para auxiliar o cirurgião dentista no atendimento. Como objetivo específico, apresentar os aspectos gerais importantes para o atendimento odontológico de um idoso dependente, apresentar os tópicos relevantes da anamnese focada ao paciente idoso dependente e desenvolver um protocolo de tratamento para cárie dental e de raiz, para doenças periodontais e para lesões de tecidos moles em pacientes idosos dependentes. A metodologia de pesquisa foi baseada numa busca ativa de informações nas bases de dados Cielo, PubMed e Google Scholar, escolha de evidências científicas publicadas após o ano de 1986 e esses escritores que estão escritos aqui. O e-book foi dividido em capa, sumário, apresentação, introdução, os capítulos e as referências. Para contextualizar vocês o que são diretrizes, a gente trouxe aqui um conceito. Protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas são documentos que compreendem recomendações de condutas, medicamentos ou produtos para as diferentes fases evolutivas de um agravo à saúde ou de uma determinada condição. Esse é o resultado do nosso trabalho, que foi a realização do e-book. Essa é a capa, e aqui a gente apresenta o índice.
Agora a gente vai detalhar um pouco do conteúdo do nosso. Esse e-book apresenta diretrizes sobre tratamentos odontológicos em idosos dependentes, direcionado aos profissionais de odontologia, com o intuito de facilitar o acesso à informação e também para que exista um documento que aborde as especificidades da população idosa dependente no que diz respeito ao tratamento odontológico. Aqui, a gente tem um exemplo de como a gente quer que ele seja, quando ele estiver em uso, como a gente quer que ele seja usado. E que seja de fácil acesso para todo mundo e que possa ser usado a qualquer hora. No capítulo da introdução, segundo o Censo IBGE 2010, a população idosa brasileira é composta por 23 milhões de pessoas, totalizando 11,8% dessa população, sendo necessárias adaptações relacionadas às novas demandas de saúde, buscando novas formas de cuidado e garantindo a qualidade de vida desses indivíduos. De acordo com a Política Nacional da Pessoa Idosa 2006, idoso independente é o que é capaz de realizar sem dificuldades e sem ajuda todas as atividades da vida diária. Já o idoso com potencial para desenvolver fragilidade, ele é independente, mas apresenta dificuldade nas atividades instrumentais da vida diária e merece uma atenção específica pelas equipes de saúde. Já os idosos frágeis são os que vivem em instituições de longa permanência para idosos, acamados, hospitalizados ou apresentam qualquer doença causadora de incapacidade funcional. Idosos, em especial os dependentes por incapacidades funcionais, sofrem com a ausência de políticas públicas voltadas à saúde bucal desse público. E, além disso, eles apresentam uma herança de um modelo assistencial focado em práticas curativas e mutiladoras. Dentre os principais agravos de saúde bucal dessa população estão a cárie dentária, a doença periodontal, edentulismo, xerostomia e lesões de tecidos moles. Dessa forma, as diretrizes para o cuidado de saúde bucal de idosos dependentes terá como público-alvo os profissionais de odontologia que atendem idosos dependentes a fim de auxiliá-los na tomada de decisões clínicas e no tratamento. As diretrizes elas se inserem no contexto dos princípios bioéticos e da não maleficência. O terceiro capítulo do e-book abordará sobre a cárie. Com relação aos aspectos conceituais e epidemiológicos, a cárie dentária é uma doença infecciosa que progride de forma muito lenta na maioria dos indivíduos e que, na ausência de tratamento, progride até destruir totalmente a estrutura dentária. A lesão cariosa, por sua vez, é considerada a manifestação clínica da infecção bacteriana, resultante do contínuo processo de desmineralização e remineralização do tecido dentário. Esse é um processo multifatorial. A prevalência da cárie é muito elevada na população idosa, apresentando uma média de CPOD de 27,53 na população de 65 a 74 anos. Dentro dessa mesma faixa de idade, a população livre de cáries é de 0,2%. A prevalência de cárie radicular nessa faixa de idade é de 11%, visto que com o aumento da qualidade de vida, os idosos mantêm mais dentes em boca, e que, em conjunto com a recessão gengival, favorece a desmineralização dos tecidos radiculares que não estão recobertos. O tópico 2 corresponde à prevenção. As variáveis associadas ao desenvolvimento da cárie são as mesmas que em pessoas jovens, como a ingestão de açúcar e a falta de higiene bucal. O flúor continua sendo a base da prevenção, sendo importante a fluoretação da água para prevenir o desenvolvimento de lesões de cárie. Além disso, para os idosos dependentes, indica-se o uso de cremes dentais com concentrações de 5.000 ppm flúor, sendo concentrações maiores do que das pastas convencionais. Dentre as estratégias preventivas adjuvantes para reduzir o desenvolvimento de cárie nos idosos dependentes, encontra-se o uso regular de creme dental 5.000 ppm flúor, a aplicação mensal de verniz de fluoreto 22.600 ppm flúor, 3 aplicações mensais de verniz de clorexidina 4%, ou uma aplicação anual de fluoreto de diamina de prata
38%. Os idosos com xerostomia apresentam experiências ainda piores de cárie. Contudo, é possível aliviar esse problema através do uso de pilocarpina, simevilina e da mastigação regular de gomas de mascar sem açúcar e do uso de saliva artificial. Inserido no e-book uma tabela constando os exemplos comerciais dos materiais utilizados para a prevenção, facilitando o encontro para o profissional. O terceiro tópico do agravo da cárie, então, é baseado no tratamento. O protocolo desenvolvido foi considerando os princípios do tratamento restaurador atraumático e da odontologia de mínima intervenção. Então, considerando esses princípios e os materiais que a literatura embasa para fazer os procedimentos nessa população, os materiais utilizados para a construção dos protocolos são o cimento ionômero de vidro, devido às suas características de adesão ao tecido dentário e a liberação de flúor, a resina composta, que tem a vantagem estética, o gel fluoretado acidulado, o fluoreto de prata, que é um material novo que tem sido estudado nessa população, que tem características de inativação de lesões de cárie e prevenção, sem o uso de preparos nos dentes ou qualquer outra forma de intervenção um pouco maior, é apenas aplicação, e o uso de verniz fluoretado. Para a construção, então, dos protocolos, foi levado em consideração 2 tipos de pacientes, sendo eles os colaborativos ou os não colaborativos, e dentre esses tipos de pacientes, considera a atividade de cárie desse paciente, dividindo esse tratamento em 4 partes, então. O tratamento para um paciente colaborativo sem atividade de cárie, então ficou composto pela restauração com cimento ionômero de vidro ou resina composta. Um paciente colaborativo com atividade de cárie, em que o tratamento é a aplicação tópica de flúor e a restauração com cimento ionômero de vidro. O paciente não colaborativo e que tem atividade de cárie, em que é usado fluoreto de prata para inativação da lesão e restauração com cimento ionômero de vidro após a inativação da lesão. E, por fim, o paciente não colaborativo sem atividade de cárie, em que é utilizado fluoreto de prata como prevenção e uma posterior restauração com cimento ionômero de vidro. Por fim, ao final da construção dos protocolos, nós desenvolvemos um fluxograma para auxiliar o profissional na tomada de decisão de qual procedimento ele deve tomar, considerando o tipo de paciente que ele está tendo na sua cadeira. Então, considera um paciente colaborativo, a sua atividade de cárie e, por fim, ao final de cada fluxo, ele fornece a decisão a ser tomada. Com relação à doença periodontal. As doenças periodontais são doenças infecto-inflamatórias que são produto da interação entre os biofilmes e a resposta inflamatória e imune do hospedeiro. Então, apresentamos o conceito de gengivite, que é a inflamação da gengiva marginal, desencadeada pelo acúmulo de biofilme supragengival, e que se esse biofilme não for removido, ele tem condições ambientais para um biofilme subgengival se estabelecer, e em indivíduos suscetíveis vai se desenvolver a periodontite, que é a inflamação nos tecidos de suporte do dente, em resposta à presença do biofilme subgengival. Apesar das mudanças biológicas que acontecem durante o envelhecimento, o avanço da idade não é um fator de risco para a doença periodontal. Um estudo realizado nos Estados Unidos mostrou que a população está envelhecendo, mas está mantendo um maior número de dentes em boca. E, além disso, esses dentes apresentam menos doença periodontal que a geração de idosos anteriores. As doenças periodontais em idosos podem ser agravadas pela xerostomia, pelo mau controle do biofilme e pela recessão gengival, que é uma condição frequentemente encontrada nessa população. Além disso, existem fatores físicos e sensoriais inerentes à idade. Então, um comprometimento do sistema imunológico, envelhecimento das células do periodonto e, consequentemente, um processo de cicatrização mais lento,
o decréscimo da acuidade visual e destreza manual, que condiciona o controle desse biofilme. Os dados epidemiológicos, no Brasil, em 2010, a população de 65 a 74 anos mostrou uma prevalência de 7,7% de agravos periodontais, que seriam sangramento, cálculos dentais e bolsas rasas ou profundas. Essa medida é afetada pela exclusão de 90,5% dos pacientes por não apresentarem dentes ou ter apenas um dente funcional. E apenas 1,8% da população apresenta rigidez periodontal. A saúde periodontal em idosos institucionalizados tende a ser pior comparado com a de idosos não institucionalizados. Estudos realizados no Japão e na Austrália mostram que esses agravos estão relacionados com o mau estado de saúde bucal e da saúde mental, que levam ao aumento de doença cárie e doença periodontal e, consequentemente, ao aumento da perda dentária. Além disso, um estudo na Eslovênia, que avaliou 296 pessoas com média de idade de 78 anos que moravam em residenciais para idosos, mostrou que 69,5% apresentavam placa visível e 81,9% precisariam de instrução de higiene bucal. Bom, a prevenção das doenças periodontais é feita por meio de educação e motivação dos idosos e dos cuidadores pelo cirurgião dentista. Então, eles vão ser orientados a estabelecer e manter uma rotina de higiene bucal ideal, o que se torna o principal objetivo da abordagem preventiva para os pacientes geriátricos. Então, essas estratégias de prevenção primária baseadas no controle do biofilme dental realizado pelo paciente e pelo dentista são eficazes para alcançar uma melhora geral nos níveis de limpeza oral, uma diminuição na inflamação da gengiva e uma diminuição na prevalência de periodontite leve a moderada. É também importante a remoção de placa mecânica profissional de rotina feita pelo cirurgião dentista, que é um componente fundamental da terapia periodontal de suporte e tem se mostrado eficaz na prevenção da perda progressiva de inserção e retenção dos dentes de pacientes com periodontite. Já também é de papel do cirurgião dentista, do cuidador e do próprio idoso o controle e a gestão dos fatores de risco para periodontite, como tabagismo e diabetes. O cuidador é fundamental para estabelecer uma rotina de cuidados com a higiene bucal. Isso minimiza o comprometimento periodontal e a complexidade desses tratamentos, o que dá melhores condições e qualidade de vida ao idoso. É importante que esses cuidadores participem durante a higiene de prótese e higiene bucal, controlando a qualidade e melhorando a manutenção das estruturas bucais. De acordo com Mello e Padilha, a percepção e as atitudes do cuidador em relação à própria saúde bucal influenciam no cuidado que se oferece para o idoso. No tratamento da doença periodontal em idosos dependentes, nós seguimos a odontologia minimamente invasiva, considerando a saúde sistêmica e a condição motora e cognitiva do paciente. O foco do tratamento periodontal seria a redução da inflamação, de forma preventiva, sendo o papel do dentista dar melhores condições para o controle ideal da placa. Em pacientes não cooperativos, instruir a higiene bucal voltada para o cuidador, e para pacientes cooperativos, utilizando o PMPR, que é a deplacagem supragengival e a raspagem supragengival, e a instrução de higiene bucal voltada para o idoso e para o cuidador. Já em relação ao papel do cuidador, o paciente que consegue realizar a higiene bucal recebe o auxílio da remoção do biofilme pelo cuidador. Já pacientes que não conseguem realizar a higiene bucal recebem o cuidador, ele realiza a remoção do biofilme desse tipo de paciente.
Bom, para finalizar, a conclusão do grupo é que houve uma grande dificuldade em encontrar evidências na literatura científica sobre diretrizes ou protocolos clínicos direcionados aos idosos dependentes, o que dificultou a elaboração dessa diretriz. Já uma conclusão geral é que a pretensão com esse trabalho é apresentar uma proposta de e-book. Nós começamos a confecção dele, porém, é um projeto extenso que necessita de continuação durante os próximos semestres da cadeira de estágio em odontogeriatria. Essas foram as referências utilizadas no trabalho. Obrigada pela atenção. Estamos abertos para responder os questionamentos dos professores e da turma. Muito bem. Voltamos para a nossa sala. E aí o grupo, vamos abrir as câmeras. E aí, Júlia, Jonas, faltando, Gabriela. Cadê o Luan? Já abro. E aí, Luísa? E aí, o grupo quer falar alguma coisa antes de eu abrir para a turma? Eu, no primeiro momento, queria pedir pro pessoal para abrirem um e-book, né, que tá ali no link do chat. Porque, cara, ficou bonitão e deu trabalho. Espero que a galera use. E também a gente acabou não falando na apresentação, mas a gente quer agradecer muito a tutoria do professor Júlio. Foi um trabalho muito difícil para a gente, porque abordava questões bem específicas, ainda da população idosa, e sem dúvidas o auxílio dele foi extremamente necessário para que a gente conseguisse fazer o trabalho. Ainda mais com o professor enfrentando todas as questões que ele enfrentou. No fim, a gente conversava sobre as questões, né, professor? Mas, sem dúvidas, foi muito forte conseguir conciliar tudo. Que lábios bonitos, Lu. Fiz especial para apresentação hoje. Isso é uma declaração, hein? Não, professor. Deus eu o livre. A respeito, eu tenho o meu também. Na verdade, foi bem irônico o meu comentário. Essa boca feia aí. Só foco. E aí, mais algum comentário? Bom, eu queria falar antes de abrir também que, assim, na verdade, né, Renato, a gente tinha conversado sobre essas temáticas antes de começarem as aulas, né, de que são temas importantes e que existe uma lacuna muito grande na literatura, né, e tanto que nós levamos assim um certo período, né, de amadurecimento da ideia. Inclusive os 2, 3 primeiros encontros eu tinha uma ideia que no fim a gente foi transformando e até que a gente conseguiu focar e definir que o objetivo era o idoso dependente, né? Não era o idoso autônomo, então uma discussão, mas o dependente, o semidependente é a mesma coisa, não é? Tá? Mas o dependente é o que está na instituição ou o que está em casa? Mas o idoso frágil de 95 anos, ele entra como dependente, não entra? Enfim, então é uma classificação difícil de fazer, né? E é uma realidade complexa a questão dos idosos dependentes, porque eles estão visíveis em instituições e estão invisíveis também em casas geriátricas, instituições clandestinas, e estão invisíveis nas casas das famílias também, né? Invisíveis nos estudos, né, professor? Porque foi invisíveis nos estudos. Foi muito difícil achar referência específica para essa população, então a gente teve muito que usar para idoso, no geral, alguns dados, tanto que eram de idosos no geral, e daí principalmente a gente dividiu
para te ver, tinha mais agravos que a gente que tinha a intenção de fazer, mas como era um trabalho que envolvia bastante pesquisa, a gente só conseguiu fazer o da Cari e o da Pério. E na Pério em si mesmo era muito escasso, assim, para idoso dependente, não tinha. A gente teve que chegar numa ideia. Foi bem difícil, né, Mary? A Maria Gabriela que sabe. Que ela Sim, focou mais. bem complicado. A gente perdeu bastante tempo. Não é perda, né? Porque fazia parte do processo do faz trabalho, parte, né? Mas foi bem interessante perceber isso, que esse assunto essa população ela é bem negligenciada, assim, né? É deixada de lado. Então, foi bem legal de ter feito esse trabalho para poder ver isso também, né? Para constatar isso, exatamente. Bem Eu interessante. confesso que eu achei que tinha mais artigos e pesquisas nesse campo. Fiquei bem surpresa mesmo, assim, de ver que é bem difícil tu encontrar as coisas que tu precisa, assim, coisas até básicas, né? Porque o que a gente acabou fazendo foi da cárie e da doença periodontal, são agravos muito prevalentes e que mesmo assim não se tem estudo, então imagina coisas mais específicas ainda. E um outro componente que vocês falaram, e que assim, que é importantíssimo, é que como vocês não estão com essa vivência, né, prática, enfim, a vivência, tiveram a oportunidade de conhecer essa realidade, fica mais difícil também para pensar e imaginar o que seria, né, uma odontologia nessas condições. Isso também facilitaria um pouco a compreensão do que a gente... Então, a gente fez várias discussões, por exemplo, sobre a questão até da bioética, né, questões da odontologia minimamente invasiva, né, o tratamento restaurador traumático, porque como existe uma escassez muito grande na literatura enfim, de indicações, inclusive vocês procuraram, aí você sabe muito melhor que eu, vocês procuraram até inclusive em diretrizes governamentais de outros países para ver se tinha alguma coisa e não encontraram, encontraram 1 ou 2 trabalhos, né, muito assim, mas não é muita coisa sobre essas temáticas. Então, muitas das decisões que a gente acabou tomando, porque a ideia é essa, que a gente construísse diretrizes para ajudar o profissional a tomar decisões, né? Na hora que ele está lá atendendo o paciente, está lá no leito, está lá no hospital, está lá na instituição, e tem um paciente com cáries de raiz, o que ele faz? Né? Não adianta pensar, não, vou pedir um raio-x, eu vou usar, sei lá, resina XYZ, que é totalmente inviável, é uma outra realidade. Então, trabalhar essa questão da realidade de uma forma, com uma tecnologia apropriada, adequada e baseada em conceitos, né? Então, esse foi o grande desafio que eu acho que a gente conseguiu. Claro que tem muito mais coisas para discutir e tal, mas eu acho que a gente conseguiu, de uma forma bastante razoável, colocar isso na proposta e ter essa compreensão do grupo, né? De que, na verdade, tem determinados momentos que a gente tem que tomar uma decisão. Não, nós vamos fazer assim por quê? Ah, mas não tem escrito, mas é assim por quê? Porque uma odontologia minimamente invasiva significa, né, não fazer intervenções desnecessárias, por exemplo. E nessa situação em que um paciente está acamado, tem que se levar isso em consideração, né, todas as dificuldades, enfim. Então, realmente, é muito complexo, e eu acho que a gente conseguiu evoluir bastante, conseguiu pensar a proposta de um e-book, né, que sirva como diretrizes. Óbvio que a gente vai ter que rever muitas coisas, enfim, e tal, né, mas eu acho que foi dado um grande passo, e também, Renato, assim, acho que é um desafio para nós de novo, sabe, enquanto odontogeriatria, pegar isso, e até porque, assim, realmente eu disse, é um trabalho inovador, porque praticamente não tem, então cada um faz a bangu, assim, faz o que acha que dá na cabeça. Isso, professor, e eu me lembro também que, dentre os materiais que a gente achava, daí o professor vinha com algum questionamento. Tá, mas por que escovar 2 vezes por dia? Não sei. No trabalho, no guia, no trabalho que a gente tinha encontrado, dizia que escovava 2 vezes. Eles não tinham uma referência do porquê, os próprios trabalhos não tinham referências do porquê aquilo, por que se escova 2 vezes, por que é com... Às vezes surgia um questionamento. Escova, tipo, com frequência.
Ou palavras amplas, sabe? Então, foi bem trabalhoso, bem difícil. E claro que, assim, eu acho que a gente conseguiu dar uma visão geral do que seria a ideia do e-book, né? Se avançou na apresentação, se avançou na sessão de cárie, da experimental, mas ficarem abertas as outras, ainda que a gente vai ter que trabalhar em cima disso. Mas, de qualquer forma, acho que foi um desafio muito grande. Eu não tinha dado conta do tamanho, quando eu me dei conta do tamanho do pepino do problema, né? Foi virando uma bola de neve, porque a gente não conseguia nem resolver um problema e já vinha outros 3 juntos, tipo assim, era muito questionamento, né? Porque foi bem o que a Luísa falou, tipo, nada tinha referência, era tudo, parecia tudo no acho, assim, não era baseado em estudos, era tipo, é isso porque é isso, não dizia por que exatamente. Então, era complicado. Nós fizemos discussões bastante sobre doença periodontal, tratamento, e aí dentro das propostas tradicionais, digamos assim, né, para uma proposta adequada à situação. E aí eles encontraram alguns trabalhos falando que o objetivo é controle de biofilme, de placa. O tratamento é controle de placa, não é raspagem, não é fazer cirurgia, não é, né? E aí a gente acabou discutindo, olha que interessante isso, né? Então, para um paciente que está lá acamado, fazer o controle de placa talvez é o tratamento possível. Não é o ideal, é o possível naquela situação, para não agravar mais a situação dele. Então, talvez já é um ganho, né? Não agravar a situação é um ganho importante. Só que para isso tem que ter embasamento, tem que ter discussão teórica, tem que ter compreensão. Até vocês falaram de fazer que a gente poderia promover algum tipo de discussões, de debates, né, Renato? Alguns seminários na geriatria, convidando alguns especialistas, por exemplo, da Pério, de CARI, e trazer dentro desses cenários da geriatria quais seriam as melhores alternativas, que não sejam só as alternativas cientificistas, vamos dizer assim, né? Tecnológicas, tradicionais. Botar no contexto, né, professor? Mas colocar no contexto, exatamente. Problematizar os contextos. Então, foi muito interessante isso. Mas eu tô falando que mais, roda o grupo inteiro, que daí eles continuam no semestre que vem. Tipo, isso que ficou faltando. Agora que eles já estão, entendeu? Claro, roda todos eles. Aí eles seguem, aí semestre que vem eles vão apresentar, tem tudo ali. Já tem câncer, né? Já tem tudo, né? Boa ideia, professor Renato. Deixa eu ver, correu uma lágrima aqui, professor. Eu espero que seja brincadeira. Eu tô suando frio. Dá bem legal. Não, tem que passar o pepino adiante. Eu ia a palavra para os colegas fazer pergunta. Os colegas. Com a palavra. Eu queria fazer uma pergunta. Eu não sei se vocês explicaram, ou se eu perdi, mas por que vocês escolheram esse tema, assim? Por que vocês falaram mais sobre cárie e doença periodontal? Até a Lu meio que deu uma comentada antes, como a gente viu que a gente não ia conseguir fazer todo o trabalho nesse semestre, em reunião com o professor Júlio, a gente optou por botar ali no sumário e no pré-projeto também todos os agravos que vão ser abordados no e-book, que são os agravos mais prevalentes, que daí inclui lesões de mucosa, xerostomia e outros além. Só que a gente focou na nossa parte do e-book, daí na cárie e na doença periodontal, por serem os mais prevalentes, em ordem, no caso. Daí vai seguir a ordem de prevalência mesmo. Respondi, Lu? Tá respondido, obrigada. Desculpa não ter escutado essa parte também ali quando a Lu falou. Capaz. E a ideia também, né, pessoal, é que assim, a gente está chamando de e-book, mas, na verdade, a ideia é que sejam, assim, diretrizes clínicas, nada de grandes teorizações, né? Claro, tem a teoria mínima ali, evidências dentro do possível,
mas que seja, assim, um protocolo, diretrizes, para que o profissional saiba tomar a decisão na hora que ele precisa. O que fazer? Na hora que ele estiver lá no leito do paciente, né, e está dentro de uma situação em que está vendo a boca com várias lesões de cárie raiz, mas também cheia de placa, cheia de negligência, que nem alguém que vocês falaram, acho que foi a Gabriela que falou, fruto da negligência não intencional, às vezes, até por falta de conhecimento dos cuidadores, né? Mas que é uma situação real. E aí, o que fazer? E aí nós discutimos a questão de extrações, restos radiculares, urgências, que são as realidades dessas pessoas, né? Oi, pessoal, eu queria fazer uma pergunta também. Posso? Claro. Primeiro, profs, eu achei o e-book lindo, tá? Parabéns pro grupo. E eu acho que eles não podem rodar, não, viu? E tá muito bonito o trabalho deles. Mas não terminaram ainda, Thalia. Obrigada. E segundo, eu queria perguntar, na verdade, eu fiquei curiosa para saber, assim, por que o enfoque era em idosos independentes, né? Independentes. Na verdade, é bem por conta daquilo que a gente conversou agora, né? Pela falta da escassez de trabalhos que falassem sobre isso. Então, vocês estão me ouvindo? Daí eu acho que a gente viu essa possibilidade, a gente conversando com o professor Júlio, né? A gente poder criar algo que consiga dar para os cirurgiões dentistas uma base para, quando eu preciso tratar uma doença periodontal, tá aqui um protocolo, uma diretriz. Então foi mais nesse sentido, assim. E tem também... Opa! Não, eu ia dizer para também... A gente começou muito amplo, né? E às vezes tu tem que focar um pouco mais, porque se tu vai falar de idoso, no geral, é muito amplo. Aí a gente viu essas... Que nem que eu falei ali, que tem aquela definição, né, de idoso independente, aquele que não é o fragilizado, mas ele tem uma independência. Então a gente teve que focar até para dar um direcionamento maior que público que a gente queria, né, trabalhar mesmo, porque é diferente. Até foi esse É diferente, né, o idoso que é independente e o idoso que não é. A gente também discutiu bastante. Foi o problema, né? Que a gente queria jogar para tudo que é lado. Então a gente estava pesquisando sobre tudo e não sabia pesquisar sobre nada. Daí a gente teve que dar uma linha de pesquisa para... E até porque a gente acabou conversando também com o professor Júlio que os idosos independentes acaba sendo o tratamento meio que similar ao de adulto. Enquanto os idosos dependentes acabam tendo muito mais limitações de acesso, de colaboração durante o tratamento mesmo, né? Então acaba que é melhor. Acaba que tu tem que ter um protocolo mais... acaba que tu tem que ter, não, né? Mas é melhor se tu tiver um protocolo que te guie como atender esses casos. Sim, e até na literatura deve ter mais material, né? Sobre os idosos dependentes, né? Entendi. Parabéns, bem legal o trabalho de vocês, gostei. Na verdade, tem mais independentes, mais material de independentes. Dependentes é bem escasso, assim. Obrigado, Thalia. Obrigada. Vocês ficaram com medo de rodar? Não precisa ter medo de rodar. Se vocês passaram aí nas avaliações, depende, né? Claro. Eu queria fazer alguns comentários, então, rapidamente. Primeiro aquelas imagens que aparecem no e-book que vocês tiraram de site free, de imagem free. Sim. Sim. E também a imagem que tem um celular ali na mão, eu peguei de um banco de imagens gratuito, e aí em cima dessa imagem, eu coloquei em cima a imagem do nosso e-book. Aí essa dali foi uma montagem que eu fiz. Tá. Não, só por isso, né? Porque às vezes a gente vai fazendo e não tem que prestar atenção nisso. Xerostomia é a sensação de boca seca. E salivação é baixa salivação, né? Abaixo de certos parâmetros que são considerados saudáveis. Então, o nosso problema não é a xerostomia, é a hipsalivação. Concordam? Que uma pessoa pode ter xerostomia, mas não ter hipsalivação. Ela tem uma sensação de boca seca, no entanto, ela tem
a produção normal de saliva. Então, a gente vai ter que substituir no e-book, né, onde tem xerostomia por hipossalivação, que é o nosso problema de verdade. Pois né? até no. Isso é da epidemia ali, né? Dos aspectos epidemiológicos. Eu achei estranho também, porque isso veio do documento do Eu acho SB. que eu ia fazer esse comentário também. Não foi a gente porque que os mudou. artigos não falam em hipossalivação, eles falam em trazem xerostomia. xerostomia. Então, claro, eu entendo o conceito que quem traz, na verdade, o problema é a hipossalivação, não é a xerostomia. Mas como nos próprios artigos eles falam xerostomia, aí a gente fica meio assim de mudar, né? Porque era uma referência que a gente estava utilizando, mas eu entendo sim o conceito. A gente até discutiu sobre isso também, porque é uma coisa que a gente aprende, assim como o professor falou, só que até ali das prevalências veio, lá se encontra como xerostomia mesmo. Mas se tu for procurar, na literatura, essas definições estão postas, né? Que xerostomia é a sensação de boca seca e hipossalivação é a produção de saliva abaixo de um determinado limite, né? Então, a gente vai ter que fazer correto, embora mais gente tenha escrito de forma incorreta, né? Tem que no assumir texto tu pode correto. colocar um esclarecimento, né? Eu vi que vocês apresentaram alguns estudos ali de prevalência que eram da Austrália. Não tem estudo brasileiro de prevalência disso que vocês estão apresentando? O da Pério, da Austrália que eu falei, professor, olha, eu não sei, eu cheguei até a comentar, professor, com o professor Júlio, eu não sei se eu não soube procurar, mas foi difícil. Foi muito difícil mesmo achar dados. E os dados que achavam utilizavam ainda dados do SB Brasil de 2010. Então, assim, o estudo até era novo, mas ele usava dados, sabe? Então, foi bem difícil. Bem difícil mesmo. Porque é uma cartilha, né? Uma cartilha produzida para o Brasil, né? Você produzida primeiro para o Brasil. Foi questionado isso. Dados brasileiros, claro, com certeza. E por isso, até por isso que foi colocado da Austrália, Japão, Eslovênia até, mas realmente daqui eu não consegui encontrar. Eu recomendo procurar dentro da... dependentes, né? É que nós queríamos de idosos dependentes. Dependentes. Né? Mesmo o PSB Brasil não é de idosos dependentes, né? É de idosos moradores em domicílios, né? A pesquisa eles iam até o domicílio das pessoas, exato. Mas deem mais uma olhada na Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia, que é uma revista que publica de vez em quando estudos sobre esse tema, e no Gerodontology. Aí dentro do Gerodontology vocês façam uma pesquisa, porque tem grupos brasileiros que publicam bastante lá, e deve aparecer alguma coisa, porque só para uma questão de forma, né? De tu tendo uma cartilha brasileira, é evidência. E daí o cara que produziu lá em Minas Gerais, o pessoal produz bastante, o cara que produziu lá em Minas um estudo que fala de idoso institucionalizado vai ler e vai ficar, enfim. Sim, não, faz todo sentido. Só pra gente, né? Claro. E eu queria perguntar para vocês, justamente isso que vocês já estavam falando, eu sei que vocês já estavam falando, mas eu queria que vocês todos me contassem como é que é produzir um protocolo. Qual a sensação de produzir um protocolo e dizer, faça isso? Muito difícil, demorado. Dor de cabeça. Muito difícil. Mas muito difícil. A parte de pesquisa, para mim, acho que para todos do grupo, acho que foi a pior, assim. Justamente por ser uma população difícil de achar, né? Dados e ainda mais no Brasil, praticamente não tem. A gente vai procurar agora, né? Agora que você falou. Porque realmente foi bem difícil. A gente perdeu muito tempo para buscar informação, colher dados e tal. Mas foi interessante nesse sentido o nosso trabalho pra gente, sabe? A gente aprendeu a buscar dados. É uma coisa muito interessante que eu precisava aprender, assim. E a gente também leu muito artigo, tipo assim, por mais que no final a gente não conseguia usar, a gente leu muito artigo. Agora vamos fazer uma reflexão assim, rapidamente. Assim. Pensem bem, né? A gente faz tanta pesquisa, produz ciência, produz artigo, e aí eu te pergunto, você está lá no consultório atendendo, tu vai ler? Tu vai fazer uma busca de trocentos artigos com palavras-chave, delimitando, blá, 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 para tu fazer uma diretriz clínica para o teu atendimento? Ah, não vai. Então, tem que existir...
Tem que existir uma tradução, uma translação entre o conhecimento científico e o clínico. Verdade. Tem que existir. Tu achar que tu vai publicar um artigo que fala de ciência, e aí tu fez, eu fiz minha parte agora. Eu descobri que tem que usar, sei lá, clorexidina no solstício de inverno, isso vai estar. Incrível, fiz um estudo sensacional. Tu acha que o clínico que está lá atendendo 8, 9 horas por dia, ele vai procurar o teu artigo para usar? Não vai. Então, o que vocês estão fazendo é muito importante. É muito importante, porque eu vou procurar um protocolo que alguém mastigou para mim, que alguém procurou, desenvolveu, pesquisou, sentou, todo mundo discutiu e disse, olha, façam isso porque eu gastei, sei lá, anos da minha vida para descobrir que o certo é fazer isso, que esse é o protocolo correto, com base em tudo que a gente, né? Veja como é importante fazer isso. Sim, e interessante também, agora levando para a parte da pério, né? A gente conversando com o professor e trazendo as informações das pesquisas que a gente tinha feito, a gente chegou para ele e falou: olha, o que a gente achou é a parte de prevenção. E ele ficou surpreso, né, professor? Porque é algo tão assim, como assim? A gente tem que fazer só prevenção? E realmente, todos os artigos que a gente achou referente à doença periodontal, o protocolo é preventivo, assim, é remoção de biofilme, instrução de higiene, instrução do cuidador, remover cálculo, é bem legal, a gente achou interessante essa parte. E eu achei muito legal porque eu acreditava nisso, mas não tinha evidência, entendeu? Fazia meio empiricamente, em função da situação, né, do cenário que tu vive. E aí elas trouxeram artigos que os caras propõem exatamente isso. Eu digo, pô, mas olha aí, ó, que legal, a gente está fazendo certo, sabe? E vamos divulgar agora, vamos, né, com bases e evidências de que o que está acertado para aquela situação. Não é o ideal? Talvez para aquela situação é o ideal, é o possível, né? Então trazer esses conceitos juntos acho bem importante. E claro, para eles é uma novidade porque não faz parte da formação na faculdade esse tipo de coisa, né? Agora, além do que eles não estão com essa vivência prática ali já nas instituições, senão ficaria mais palpável perceber isso. Então, mas sinceramente, eu estou tão maravilhado assim com o que está acontecendo desde o ERE, né? Em termos de nosso estágio, assim, que a gente tem feito e produzido, a gente não, os alunos, que eu me pergunto assim, se a gente não perdeu tempo, né? Eu acho que a gente perdeu tempo aí praticando, sem parar para pensar assim, tá, mas espera aí, né? O que a gente tem que fazer afinal? O que se faz? Porque muito do que a gente faz é atender demanda. Eu acho que nós temos que aumentar a carga horária do estágio. É óbvio, obviamente. Conta das duas coisas. A dar conta desse lado, né? Mais do conhecimento e também da vivência no dia a dia, né, com os idosos. Considerando que a gente tem a oportunidade de fazer isso de uma forma remota, tem uma logística que facilita, que a gente vai ter que pensar isso com muito carinho. Porque, sinceramente, a gente aprendeu muito, assim, eu digo mesmo pelo grupo, porque a gente não sabia nada, né? Tipo assim, daí tanto que a gente falava, gente, mas tipo, a gente não achava artigo para idoso dependente. A gente falava, tá, vamos procurar para criança, porque daí tem difícil manejo. Vamos procurar para paciente com necessidade especial, vamos procurar. E, tipo assim, a gente começou a ter que procurar muitas coisas, que nem daí da Kari a gente conseguiu 3 artigos que propunham o mesmo tratamento. Então a gente comparou eles, foi incrementando um no outro, vendo como a gente achava que ficaria melhor também o protocolo. Mas assim, foi, nossa, uma experiência muito enriquecedora, sem dúvida. Foi difícil, mas foi enriquecedora. Isso aí. Só um comentário final, que não tem nada a ver com o assunto, né? Eu recebi um e-mail de um ex-aluno meu. Olha só que história maluca, né? Ele tem 83 anos. Ele é dentista, ele é odontogeriatra, ele formou com a gente no curso de especialização em odontogeriatria, quando eu era professor lá. E ele está lançando o Guia Prático para o Odontogeriatra. Guia Prático para o Odontogeriatra. Um cara de 83 anos. Me convidou para fazer o prefácio e por uma editora lá do Paraná.
Que legal. Não é interessante? Por quê? Porque ele é clínico, ele segue atendendo aos 83 anos. Ele diz que ele atende pessoas mais jovens, com 70, 75, que tem demandas. Né? Que tem demandas que, enfim... E ele sentiu a necessidade de ter um guia. Então, como não existia, ele resolveu escrever. Recebi anteontem o e-mail dele. E aí eu vou revisar agora e vou copiar isso de vocês, que vocês fizeram bastante coisa. Então. Cara, a gente já tentou mostrar isso de diversas formas. Né? Vocês vão atender idoso, pessoal. Acreditem, vocês vão atender muito idoso. Tá? E as demandas que vocês vão enfrentar diante disso, tudo isso que vocês estudaram e leram e apresentaram, e muito mais coisa que depois vai surgir, vocês vão ter que ler. Vão ter que ter criatividade para fazer da melhor maneira, né? Então, toda a ferramenta é bem-vinda. Achei que foi super legal esse estágio, né? Essa versão, porque trouxe coisas bem diferentes, né? Trouxe, de um lado, o planejamento sistêmico, né, para uma comunidade, do outro lado, o planejamento para idoso dependente, do outro tem o PTS, né? Ficou bem um mosaico, assim. Super bom. Então, de parabéns também. Então tá, não sei se alguém quer falar mais alguma coisa. Então, eu queria agradecer novamente a tutoria e que o trabalho foi realmente muito desafiador, mas engrandeceu muito a nossa experiência no estágio de odontogeriatria e também nos fez olhar de uma maneira diferente para essa população dos idosos dependentes, né? Que muitas vezes são deixados de lado e estão muito longe da gente. Muito perto, mas muito longe, entendeu? Eu sinto isso. Ou era só isso que eu queria falar? Obrigada. Pode fazer uma pergunta, Júlia? Posso fazer uma pergunta? Será que a gente fez certo? Tô brincando. Agora eu entendi o trabalho. Isso que eu ia te perguntar, se a Júlia entendeu o trabalho. Gente, olha, foi umas quantas reuniões, né? Até ela pegar o Então, agora eu tô contente, a Júlia entendeu. Tô super satisfeito. Finalmente. Só por isso a gente merece passar, hein, professor? Com essa não tem que passar agora. Mas então eu queria agradecer ao grupo aí, o trabalho, o empenho de vocês. Não foi fácil, realmente, né? Foi um desafio bastante grande. Eu, depois, no meio do caminho, me dei conta também de que o desafio era muito maior do que as nossas pernas, né? Mas, de qualquer forma, a gente conseguiu cumprir, eu acho, com grande parte dele. Obviamente não está pronto, né? Mas a ideia, a sistemática toda já está no papel aí, né? E, então, eu acho que agora cabe a nós tentar continuar isso, né? Continuar o que vocês começaram, e, inclusive, vocês estão convidados a participarem desse, já falei para eles isso, dessa continuidade, aos que se interessarem, que quiserem, né? Sem ter que repetir o estágio. Então, obrigado para vocês. Desculpem aí qualquer coisa, e valeu a parceria. Muito bom. Obrigada, professor. Nós que agradecemos. Beleza. Então, as palmas para o grupo. Batendo palma para a gente mesmo. Será que só estamos nós aqui na sala? Nossos coleguinhas abandonaram.